Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite, estudando sobre Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Na nossa última devocional, nós estudamos a respeito da carta endereçada à igreja de Sardes, uma igreja 100% reprovada. Ou seja, uma igreja que recebeu apenas censuras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma igreja espiritualmente morta. Vimos que aquela igreja sofria de 3 situações terríveis. A primeira delas era a síndrome do saudosismo, ou seja, uma igreja que vivia das glórias do passado. Segundo, era uma igreja que também sofreu de amnésia espiritual, ou seja, embora vivesse das memórias do passado, tinha esquecido os principais ensinamentos da palavra de Deus. E terceiro, era uma igreja desleixada, uma igreja descuidada, uma igreja que desprezou o padrão divino. Sardes foi uma igreja que agradou aos homens, contudo não passou desapercebida aos olhos de Jesus. O cristianismo praticado pela maioria dos membros da igreja em Sardes foi apenas nominal. Eles eram excelentes religiosos, mas verdadeiramente o coração deles estava longe de Deus. Muitas palavras e pouco da palavra. Faltou àqueles irmãos a integridade. Uma igreja que cultuou, mas não adorou verdadeiramente. Os membros daquela igreja, ou muitos deles, tinham seus nomes escritos no rol de membros da igreja, mas não os tinha escrito no livro da vida. Isso é muito triste. Hoje eu quero estudar com os irmãos a carta endereçada à igreja a Filadélfia, a igreja que estava em Filadélfia. Uma igreja amorosa, uma igreja paciente, uma igreja fiel. Absolutamente o contrário da igreja em Sardes. As únicas referências bíblicas que nós temos à igreja em Filadélfia encontra-se aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11 e também capítulo 3, aqui a partir do versículo 7. A antiga cidade de Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, em face do seu solo fértil, ela ficou muito conhecida naquela época por causa das suas vinhas e, consequentemente, por causa da produção de excelentes vinhos. Por isso, embora fosse um centro de cultos pagãos, e tivesse lá vários templos dedicados a várias divindades, a principal divindade, o principal templo, era o templo dedicado a Dionísio. Dionísio, que era um deus grego, o deus do vinho, e para os romanos era o mesmo Baco, o deus também das orgias, das bebedices. A igreja que ficava na cidade de Filadélfia era a igreja mais jovem dentre as 7 igrejas do Apocalipse, provavelmente fundada pelo apóstolo Paulo por ocasião da 3ª viagem missionária por volta do ano 54, 57. Embora uma igreja pequena, uma igreja sem expressão, foi a igreja que recebeu os maiores elogios de Jesus Cristo. Embora o culto pagão a Dionísio, ou seja, o deus do vinho, fosse muito difundido e praticado na cidade e naquela região, a grande perseguição que a igreja sofria, na realidade, não vinha dos romanos e nem dos pagãos, vinha dos judeus. A mesma coisa que aconteceu lá em Esmirna, capítulo 2, versículo 9. E aqui, no capítulo 3, versículo 9, Jesus identifica isso. Então, aqueles irmãos, eles na realidade eram muito perseguidos pelos judeus, que odiavam os seguidores do Messias. Portanto, a partir do versículo 7, nós podemos ver então a autoidentificação, ou seja, o autor se identificando. E ele diz lá, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Na apresentação do autor, Jesus se identifica como o santo, o verdadeiro, aquele que tem autoridade e aquele que tem poder.
São características, ou seja, atributos divinos que enfatizam a santidade, a sinceridade, a verdade, o poder e a autoridade de Jesus. Em contraste com a falsidade dos judeus que viviam lá em Filadélfia. Como eu disse, na cidade havia uma grande comunidade de judeus e que odiavam os cristãos. Por isso, Jesus afirma que somente Ele é que possui a verdadeira chave de Davi. Porque os judeus achavam que era eles que possuíam, mas somente Jesus é que tem essa autoridade. A declaração de conhecimento, versículo 8, diz lá: conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja jovem, uma igreja pequena, uma igreja sem expressão, contudo, uma igreja perseverante, uma igreja fiel. E essa porta da graça nunca se fecha quando se é fiel. Então, ou seja, para aqueles que são verdadeiramente fiéis, a porta da graça nunca será fechada e ninguém pode fechá-la. Depois nós temos aí a exortação que aparece no versículo 11, né? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: continuem perseverantes, continuem fiéis, a despeito das adversidades, porque em breve estarei voltando, né? E esta ideia da volta iminente de Jesus, ou seja, da parousia, ela está sempre presente em todo o livro do Apocalipse. E depois, então, nós temos as promessas. Basicamente, 3 promessas. A primeira delas aparece aí no versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, aqueles judeus que perseguiam os cristãos, esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Olha que promessa maravilhosa, uma referência a uma exaltação escatológica, ou seja, quando naquele dia da volta do Senhor Jesus, os que perseguiram a igreja irão cair de joelhos agora diante da própria igreja. Deus estará honrando os seus servos e servas fiéis diante dos ímpios. A segunda promessa aparece no versículo 10, né? Porque guardaste a minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O que Jesus está dizendo aqui é que as tribulações serão inevitáveis, contudo, os crentes serão protegidos, preservados. É isso que o próprio Jesus ensinou em Lucas capítulo 21, versículos 10 até 19. E principalmente no versículo 18 ele diz lá: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E depois, no versículo 12, terceiro aspecto da promessa que diz lá: ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha aí, 2 grandes promessas que aparecem nesse versículo 12. Coluna aqui significa símbolo de estabilidade, daí jamais sairá. Os vencedores permanecerão no templo para sempre, gozarão da comunhão eterna com o Senhor. E depois diz: gravarei sobre ele um novo nome. Várias descrições mostram aí a posição privilegiada do vencedor. Ou seja, um nome gravado significa ou sugere posse. O vencedor, ele pertence a Deus. Ele faz parte do povo que é propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a noiva de Cristo. O vencedor faz parte da igreja, que é a noiva de Jesus, somente de Jesus, o Cordeiro Santo. Olha que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 10, verso 32. E Jesus então conclui dizendo:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vale a pena perseverar fielmente. Vale a pena. Que Deus te abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.